Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Para falar sobre alguém, devemos primeiro conhecer sobre seus valores, seus princípios, suas conquistas, seus feitos. Foi pensando nisso que esse programa foi criado, para falar não simplesmente de uma pessoa, mas para falar de Jesus. Programa Falando de Jesus, há 1 ano levando a mensagem da cruz a todo mundo. O programa Falando de Jesus quer agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade. As 6 rádios afiliados que aceitaram o convite para fazer parte desse chamado e transmitir o programa diariamente. Também a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o programa Falando de Jesus. Aos mensageiros que aceitaram o chamado e o convite de Deus para anunciar a sua mensagem. Nosso agradecimento a você que através do programa busca a cada dia conhecer a Jesus. O céu está em festa. Programa Falando de Jesus, 1º ano no ar. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Sei que tens ciúme da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o teu Moriá, pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu, digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Sei que tens ciúme da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo
diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o teu Moriá, pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Rádio Popular, agora são 17 horas e 59 minutinhos, 17h59. Uma ótima noite para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que nos ouve nas comunidades, exatamente com as nossas rádios afiliadas ao programa Falando de Jesus. Hoje, com certeza, hoje, sábado, dia 27 de junho do ano de 2015, mais uma vez Deus permitiu, mais uma vez nós agradecemos a Deus por nós estarmos aqui e você também está aí. Muitos amigos encontramos, muitos amigos falamos, muitos amigos abraçamos, mas o verdadeiro amigo que nos abraça é o nosso bom Deus, é o nosso Jesus Cristo, que sempre nos abençoa com saúde, com vida, com determinação, com força de vontade. Independente da situação que eu esteja passando ou que você esteja passando, o mais importante é nós sabermos reconhecer e agradecer a Deus exatamente por cada momento que nós vivemos na nossa vida. Mas agradecer a Deus por momentos bons, mas por momentos ruins. Agradecer a Deus também pelas nossas dificuldades, porque Ele sempre está de braços abertos para nos levantar, para nos ajudar, ok? Então, neste momento, eu convido a você, a todos os ouvintes do programa Falando de Jesus, que você empreste o seu ouvido mais uma vez, para ouvir mais uma palavra abençoada que Deus tem para nós neste sábado, nessa noite de sábado, exatamente dia 27. Estamos comemorando no mês de junho o primeiro ano do programa Falando de Jesus, onde aqui já passaram vários mensageiros e até mesmo mensageiros que pela primeira vez estiveram aqui. Queremos agradecer a todos os evangelistas, aos presbíteros, aos missionários, aqueles que se dispõem exatamente do seu tempo para estar junto conosco para trazer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa de homens determinados, precisa de pessoas com compromisso para levar a mensagem que Cristo pediu a eles para fazer. Então, desde já agradecemos a todos que têm exatamente disposto do seu tempo, da sua família, do seu trabalho, do seu lazer, do seu descanso, para fazer um compromisso com Deus. Agradecemos a Deus por esses que realmente têm sentido e o chamado que Deus pede para levar o Evangelho a todas as pessoas. Nós aqui simplesmente abrimos o canal, simplesmente abrimos um meio de transmissão junto com as rádios afiliadas. A responsabilidade da palavra de Deus, a integridade da palavra de Deus, o testemunho da palavra de Deus fica sempre na responsabilidade do mensageiro, independente da placa, independente da denominação que ele está cultuando a Deus. O mais importante para a Rádio Popular, o mais importante para o programa Falando de Jesus, o mais importante para você que nos ouve de norte a sul, do leste a oeste do município da Serra, a você que nos ouve pelo site da rádio, a você que nos ouve pela web TV, o mais importante é você ter a verdadeira palavra de Deus, os fazendo sentido na sua vida, fazendo sentido no seu compromisso com Deus. Nós estamos fazendo a nossa parte. Os mensageiros têm feito a parte deles, independente se está calor, independente se está frio, independente se está chovendo, sempre nós estamos aqui com o convidado para trazer a palavra verdadeira de Jesus. Agora na Serra são 18 horas e 3 minutos, 18h03, então já se encontra no estúdio da Rádio Popular o porta-voz da palavra de Deus, o evangelista Jean, lá do bairro de Vista da Serra 1, ele que é o responsável para nós ouvirmos o que Deus tem a nos dizer neste sábado, nesta noite. Todos vocês, uma ótima noite.
Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois,
que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Para falar sobre alguém, devemos primeiro conhecer sobre seus valores, seus princípios, suas conquistas, seus feitos. Foi pensando nisso que esse programa foi criado, para falar não simplesmente de uma pessoa, mas para falar de Jesus. Programa Falando de Jesus, há 1 ano, levando a mensagem da cruz a todo mundo. O programa Falando de Jesus quer agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade. As 6 rádios afiliados que aceitaram o convite para fazer parte desse chamado e transmitir o programa diariamente. Também a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o programa Falando de Jesus. Aos mensageiros que aceitaram o chamado e o convite de Deus para anunciar a sua mensagem. Nosso agradecimento a você que através do programa busca a cada dia conhecer a Jesus. O céu está em festa. Programa Falando de Jesus, 1º ano no ar. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Boa noite a todos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, que Deus em Cristo venha abençoar a cada um nessa noite de uma maneira maravilhosa. Então, mais uma noite de sábado para falar aqui da palavra do Senhor, que é vida para nossas vidas, né? Nos traz refúgio, fortaleza, nos capacita, nos ajuda, nos nossos anseios, aquilo que nós temos buscado. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que me é confiada. Vamos, meditar um pouquinho na palavra de Deus, que se encontra em Mateus, capítulo de número 13. Evangelho, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos. Pai eterno, Pai amado, eis aí a Tua palavra, Senhor.
venha falar conosco de uma maneira especial nessa noite, nesse dia, nesse momento. Não porque eu estou ministrando, mas porque cada dia é um dia especial para o Senhor falar conosco. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, com a nossa fé acrescentada, com essa palavra enxertada em nossos corações e venha produzir frutos para o Senhor. Que possamos crescer e amadurecer na Tua presença. E que possamos a cada dia crer no Senhor, a elevar, a meditar, que a nossa fé venha ser viva em Ti, para a Tua glória e para Teu louvor. Amém. Vimos aqui uma palavra muito importante para a gente nesses dias, né? Por que importante? Mas essa palavra é pregada várias vezes, mas ela é importante para nós hoje, os dias a qual vivemos. Vimos aqui, né? Jesus fala sobre 4 tipos de sementes, né? Uma semente que caiu à beira do caminho, uma semente que caiu em terra rochosa, em solo rochoso, semente que caiu no meio dos espinhos e semente que caiu em terra boa. Por dedução, nós sabemos que a semente que caiu em terra boa, já está falando, terra boa, né? Vai produzir, vai crescer, vai frutificar, vai dar frutos, porque é terra boa. Mas a questão agora são as outras 3. Uma caiu à beira do caminho. À beira do caminho poderia crescer, poderia frutificar? Poderia. Mas por que não frutificou? Por que não cresceu? Por que não deu fruto? Porque veio as aves e a comeram e a arrebataram do solo. Outra caiu em terra rochosa. E sabemos que planta, dependendo da semente, ela não vinga. E vimos pela semente que nós lemos aqui, é uma semente que não vinga em terra rochosa, né? Ela cresce rapidamente, mas vindo o sol, a queima, ela não consegue dar frutos, ela não consegue produzir, né? Ela não consegue, ela pode até crescer, né? Se estruturar, né? Mas ela queima, ela é queimada pelo sol, porque ela não tem raiz, ela não tem fundamento, ela não tem resistência contra o sol. Então logo ela se queima e morre sem dar frutos. Vimos a outra que caiu aonde? No meio dos espinhos. No meio dos espinhos tem terra boa? Pode ter. Mas qual foi o problema dessa semente? O problema dessa semente, que quando ela caiu em terra espinhosa, terra onde tinha espinhos, ela fecundou, né? Ela cresceu, mas os espinhos também cresceram junto com ela. E os espinhos sufocou aquela semente ao ponto que ela não conseguiu dar frutos, ela não conseguiu produzir, ela desenvolveu, ela cresceu, mas ela não conseguiu dar frutos, porque os espinhos a sufocavam. Jesus explica essa parábola, mas é de nossa muita importância conhecer um pouquinho. A semente é a palavra de Deus. Jesus te explicou essa parábola perfeitamente. Se você ler os versículos após ao que eu li, você vai ver a explicação dessa parábola. A semente é a palavra. E nesse momento a palavra está sendo semeada. Mas o importante aqui, que eu quero enfatizar, que tipo de solo é o seu coração. O solo do meu coração. Qual é o tipo de solo do meu coração? Qual é o tipo de solo do teu coração? A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela quer dar frutos, ela quer produzir. Como disse o profeta, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando ela é enviada, ela não volta vazia. Será que o meu solo do meu coração está produzindo? A semente que foi plantada no meu coração, ela está dando fruto? A semente que foi plantada no teu coração, ela está dando fruto? Que tipo de fruto, que tipo de solo é o teu coração? Que tipo de solo é o meu coração? Essa é a minha indagação nessa noite para mim e para você, para a nossa meditação. Será que o solo do nosso coração é à beira do caminho?
Por que à beira do caminho? Como Jesus mesmo explicou, à beira do caminho é aquela semente que caiu de improviso, né? Não foi por querer, mas foi de repente, escapuliu, apareceu, ela caiu. Veio quem? Veio o diabo, né? Veio o maligno e arrebatou aquela semente, as aves, né? Simbolizada pela ação maligna. Arrebata aquela semente. A palavra que você recebe, a palavra de Deus que você recebe, que é semeada no seu coração, não deixa ficar na superficial, né? Jesus mesmo, ele mesmo explicou que todos os que ouvem a palavra do reino, né, e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, a palavra do reino, a palavra do Senhor, procuramos entender ela. Procuramos entender ela. É por isso que Deus, me corrigindo, Deus falou a Josué medita na lei de dia e de noite. Para quê? Para que o nosso adversário não venha arrebatar aquilo que foi semeado, aquilo que nós ouvimos. Não venha ser arrebatado do nosso coração. Porque Jesus explicou, deixou bem claro, o que ouve, a palavra, e não compreende, o maligno rouba essa semente. Então que nós possamos compreender a palavra de Deus. O nosso apóstolo Tiago, ele disse na sua carta, não sejais somente ouvintes da palavra. Por que nós sermos somente ouvintes da palavra? O diabo vem e arranca aquilo que nos foi semeado. Neste momento eu estou semeando uma palavra com você. Eu estou semeando a palavra de Deus para você. Tenta entendê-la, tenta compreendê-la, para que o diabo não venha arrancar, roubar aquilo que Deus tem falado com você, está falando com você. O que a palavra de Deus está sendo semeada nesse momento não serve somente para você, serve para mim também. Não deixa o diabo arrancar, essa semente está sendo semeada. Quando você ouve uma pregação, um louvor, medita. Medita na letra, medita na pregação, medita na mensagem, tenta compreender, não entendi, busca compreensão, mas não deixa o adversário, não deixa as aves, né, roubar a sua semente que foi semeada. Quando Abraão foi sacrificar, né, Isaac, conforme Deus tinha pedido, os abutres vieram, né? Os abutres, quando Deus foi fazer uma aliança, quando Deus mandou Abraão fazer uma aliança com ele mandou cortar lá, né, o sacrifício, o novilho, ele repartiu em duas partes, antes, né, e ele esperou Deus agir, né, conforme a palavra do Senhor tinha lhe dado, mas nesse meio tempo, que ele repartiu o novilho em duas partes, esperando a ação divina, os abutres vieram para roubar o seu sacrifício, para roubar a sua oferta. Da mesma maneira, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando alguém prega para a gente, quando nós ouvimos uma ministração, um louvor, medita, porque os abutres vão vir roubar a sua semente, os abutres vão vir roubar a sua oferta, os abutres vão vir roubar aquilo que você tem, né, sacrificado para Deus. Não deixa as aves roubar, não deixa as aves roubar, tenta compreender, porque Jesus disse, e não compreendendo, o diabo arrebata aquilo que nós não compreendemos, aquilo que não faz sentido para nós, logo nós esquecemos. Aquilo que não é do nosso interesse, quando nós não aplicamos interesse, se eu não aplico interesse na palavra de Deus, aquilo que eu ouço entra no ouvido e, como diz o ditado, sai do outro. Não fica, não permanece. E precisamos criar esse interesse. Porque senão o maligno ele arrebata a semente que foi semeada.
Porque a semente que foi semeada não vai ter sentido. O maligno não vai deixar querer que essa semente germine no seu coração, que ela cresça e que ela frutifique. Mas muitas vezes nós recebemos a palavra, né? Porque o maligno sabe, esse à beira do caminho, com certeza era uma terra boa, por isso que ele viu as aves, por isso que as aves veio. Porque senão ela ia germinar e ia dar fruto. Mas as aves vieram. Mas muitas vezes, como Jesus disse, a semente ela cai em terra pedregosa, em solo rochoso. Que o nosso coração nunca venha a ser um coração de pedra, né? Que Jesus deixou muito bem claro aqui, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo. O primeiro, ele não recebe, ele ouve, não compreende e não recebe. Se eu não compreender, se eu não entender, eu não vou receber, eu não vou aceitar. Mas o segundo foi diferente. O segundo, ele ouviu a palavra, ele compreendeu a palavra, ele recebeu logo com alegria a palavra, né? Mas não tinha raiz em si mesmo. Por que não tinha raiz? Porque o coração era de pedra. Não tinha, a semente cresceu, a semente germinou logo. É igual quando você coloca um feijãozinho, né, num pires, coloca algodãozinho, coloca o feijãozinho, né, e você vai molhando, ele vai brotando, ele vai germinando, ele vai nascendo, mas vai chegar um ponto, se você não colocar ele numa terra, ele vai morrer. Ele vai morrer. Por que ele vai morrer? Porque não tem terra. Ele pode até germinar, ele pode até brotar, ele pode até crescer, ele pode dar folha, ele pode ir crescendo, ele pode ir ramificando, mas se você não colocar numa terra, ele vai morrer. Porque uma semente precisa de terra. Porque a terra tem todos os nutrientes necessários para que aquela semente desenvolva. Então, recebe logo. Então, com alegria, mas não tem raiz. Antes é de pouca duração. Aquela alegria, aquela euforia, né? Aquela vontade de servir a Deus, logo passa. Logo passa com o quê? Como que passa? Lhe é chegado a angústia e a perseguição por causa desta palavra, né? Logo se escandaliza. Por que se escandaliza? Porque não tem raiz. Chega a angústia, chega a luta, chega a provação, o sol a queimou, né? O sol aqui representa a angústia, os problemas, as tribulações. Eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja, minha vida veio de melhorar, ela piorou. Então ele começa a ver as coisas negativas. A pessoa começa a ver as coisas negativas. Eu só sofro, só acontece isso. Depois que eu fui para a igreja, minha vida só piorou. Não tem raiz. Quem fala dessa maneira, o coração ainda é de pedra. E esse coração tem que ser transformado em um coração de carne. Minha vida não vai bem na igreja. Jesus não resolve, Jesus não me atende, Jesus não me ouve. Jesus não faz alguma coisa por mim, eu oro, eu busco. Eu vou na igreja, faço campanha, né? Eu adoro, eu louvo. Mas a minha vida não melhora. Não tem raiz. Ainda o coração é de pedra. Infelizmente, essa é a realidade. É isso que Jesus quer ensinar para mim e para você, que nós não tenhamos um coração de pedra. Que nós possamos quebrar esse coração de pedra e possa florescer o coração de carne que está dentro. Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Dentro de nós, ainda que nós tenhamos um coração de pedra, tem um coração de carne lá dentro. É por isso que Jesus investe pesado em você. É por isso que Jesus ele investe pesado nas nossas vidas. É por isso que ele morreu numa cruz por mim e por você. Porque ele conhece muito bem nós, muito melhores que nós mesmos. Mas tem o coração de pedra, tem aquela casca que impede. Vem a angústia, vem a perseguição, né? E logo se escandaliza. O que significa escandalizar? Se desvia do caminho. Deixa a cruz. Abandona a Cristo. Abandona o reino de Deus. Arranca a semente que está no coração. Se escandaliza. Por quê? Por causa que não tem raiz. Se você recebeu a palavra do Senhor,
foi com alegria. Procure criar raízes. A palmeira, o tanto que ela sobe, ela desce. O tanto que ela tem de tronco, ela tem de raiz. É por isso que ela aguenta vento, por isso que ela aguenta tempestade, é por isso que ela aguenta tsunami, né? Você vai nos lugares onde aconteceu tsunami, só sobrou as palmeiras. As palmeiras tá lá. Não, elas sobraram. Por quê? Porque se ela tem 3 metros de altura, ela tem 3 metros de raiz. Se ela tem 2 metros de altura, ela tem 2 metros de raiz. Então não é qualquer vento que derruba ela, não é qualquer tempestade que derruba ela. Não é qualquer tsunami, não é qualquer problema, não é qualquer dificuldade, não é qualquer angústia, não é qualquer perseguição que derruba, que faz essa pessoa se escandalizar, que faz essa pessoa olhar para trás, desistir, desanimar. Por quê? Porque tem raiz, está firmada. Está firmada. Não deixa os problemas, as dificuldades, as adversidades, as perseguições te abalar. Pode até te balançar, mas não pode te abalar. Como o apóstolo Paulo disse, possamos estar abatidos, mas nunca jamais destruídos. Podemos ser abatidos, mas não destruídos. E a última semente, a penúltima semente é que caiu no meio dos espinhos. Jesus explica aqui em que é isso, né? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A terra é até boa. Gerou, produziu, cresceu. Mas o problema é que essa terra boa, ela não era tão boa assim porque tinha espinhos. Então a palavra cresce e os espinhos crescem junto. Quais são os espinhos que nós temos que tirar da nossa vida? Os cuidados do mundo. Nós temos que tomar cuidado com o mundo, com as coisas do mundo. O mundo, ele só quer sufocar a sua fé. As coisas dessa vida, as coisas passageiras, temporais, só quer sufocar. O engano das riquezas só quer te sufocar. Quantos só vão correndo atrás do sucesso? Nunca se contém com o que tem, né? E o apóstolo Paulo deixa uma instrução para a gente: contentai-vos com o que tendes. Contentai-vos com o que tendes. É por isso que Paulo ele podia dizer com toda a propriedade: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele bem disse isso no versículo anterior: eu sei ser abatido, eu sei passar fome, eu sei ter abundância. Ou seja, quando ele fala eu sei ter abundância, ou seja, eu sei, né, permanecer fiel a Deus, sendo abundante, sendo próspero, tendo riqueza. Eu sei. Eu não vou deixar elas me controlarem. Eu não vou deixar elas me sufocarem. Não vou deixar elas me dominarem. Mas Deus criou eu para dominá-la, né? Mas tem pessoas que são dominadas, influenciadas pela riqueza, pelo dinheiro. Então isso, e esse mamon sufoca, esse mamon, né, escraviza. Quantas pessoas é escravo do consumismo, né? Tudo é consumir, quer consumir, é um descontrole. E hoje está o quê? Afundado nas dívidas. Por quê? Porque deixou o dinheiro dominar. Porque deixou o consumismo dominar. Não deixe nada te dominar, só seja dominado pelo Espírito de Deus, né? Mas Deus te criou para dominar. Para dominar o nosso ego, o nosso orgulho, para dominar a nossa avareza, dominar a nossa vaidade, dominar o nosso eu, dominar, né, o nosso consumismo, dominar o dinheiro e não deixar ele nos dominar. Então Paulo ele disse com muita propriedade: eu sei estar abatido, sei passar fome, né? Quando eu estou passando por privação, por prova, quando estou passando fome, eu sei ainda glorificar a Deus, eu sei ainda exaltar a Deus. Eu sei reconhecer a soberania dele. Eu sei que ele vive. Eu não vou blasfemar, eu não vou reclamar, eu não vou desviar, eu não vou abrir mão da semente que foi plantada no meu coração. Eu não vou rejeitá-lo, eu não vou murmurar.
Sei se está fome, sei estar abatido, sei estar alegre, né? Sei passar por todas as circunstâncias e situação. Estou pronto, estou preparado para passar pelo que der e vier, no vocábulo vulgar, populacional, né? Sei passar o que der, o que vier, eu sei viver na presença dele. Sei ser dependente nele, continuar sendo servo dele, sendo fiel a ele. Não deixo as coisas me influenciarem, mas eu que tenho que influenciar. Você foi chamado para influenciar as pessoas a seguir o caminho do bem, né? O caminho da vida. Foi isso que Deus propôs para o povo de Israel. Hoje eu te dou uma escolha. Hoje eu te dou 2 caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção, o caminho da maldição. Vocês escolhem qual quer entrar, com qual quer seguir. Não deixa, né, esses cuidados da vida, não deixa as coisas estarem em primeiro lugar no seu coração. Quem tem que estar em primeiro lugar no seu coração é Deus. O eterno tem que estar primeiro no seu coração, tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E você tem que estar subordinado a Ele, conforme a vontade dEle. Isso não é escravidão, não, porque Ele nos chamou para a liberdade. Escravidão é o que o mundo faz com o homem, o mundo faz com a mulher. Isso é escravidão. O mundo é egoísta, o mundo só pensa nele. Mas Deus pensa em você. É por isso que Ele foi à cruz, é por isso que Ele deixou a sua glória. É por isso que Deus enviou o seu Filho como sacrifício perfeito. É por isso que Jesus aceitou a seu sacrifício perfeito. Porque Ele pensa em nós. Ele não estava pensando nele, de maneira nenhuma. Ele podia devastar a raça humana e criar outra. Ele não precisa da gente para viver, nós que precisamos dele. E ainda a gente acha que não precisa de Deus, não precisamos de Deus, né? Se Ele tirar 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto do seu ar aí, eu quero ver se nós conseguimos sobreviver, né? Nós somos seres dependentes, somos muito dependentes, nós somos muito dependentes, nós somos muito frágeis, nós achamos que somos fortes, nós achamos que somos independentes, que somos dono do nosso nariz, podemos fazer o que nós queremos, mas não é assim que funciona. Não deixa os cuidados da vida, não deixa os cuidados do mundo, não deixa, né, a fascinação. Olha que a palavra fala fascinação. Não deixa se fascinar pelas riquezas, porque isso vai te sufocar, vai sufocar a sua fé, vai sufocar o seu serviço a Deus, vai sufocar a sua adoração, vai sufocar a sua comunhão com Deus. E por último, a terra que caiu em terra boa. Essa terra não tinha espinho, não era rochosa, não tinha aves. Ela caiu, produziu, e ela deu muitos frutos. Uma semente deu 100, outra 60, outra 30 por 1. O que quer dizer isso? Que a frutificação depende de mim e de você. Quanto mais se dedicamos, mais frutos nós damos. Quanto menos nos dedicamos, menos fruto nós damos. Uma semente deu 100. Por quê? Porque ela se empenhou mais, ela se desenvolveu mais. Foi o que Paulo disse: desenvolver a sua salvação. Não é aceitou Jesus e acabou, não. Desenvolva a sua salvação, desenvolva o seu caráter, desenvolva a sua comunhão com Deus, desenvolva o seu talento, desenvolva a sua fé. Desenvolva a sua salvação. Desenvolva a sua intimidade com o Senhor. Desenvolva a sua vida de oração. Desenvolva a sua intimidade com Deus. Desenvolva. Quanto mais você desenvolver, quanto mais você se aplicar, quanto mais você investir no reino de Deus, mais você vai produzir, mais frutos você vai dar. E que o Senhor possa continuar falando melhor em cada coração. E assim eu quero agradecer a oportunidade e finalizar com uma oração. Pai eterno, Pai amado, nos ajuda, Senhor, a produzir, a desenvolver a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa intimidade contigo. Que possamos a cada dia ser pessoas melhores,
Ó Deus, que possamos ser reflexo da Tua glória, né? Que possamos refletir o Seu caráter, possamos refletir a Sua vida, possamos refletir os Seus sentimentos, Suas emoções, que possamos ser pessoas melhores na Tua presença, cada dia mais, possamos servir ao Senhor com integridade, com retidão, com pureza. Deus, que a cada ouvinte nessa noite, seja na rádio, na caixinha de som, na praça, pela web, ó Deus amado, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor, Pai, essa vida possa crescer e frutificar. Ó Deus eterno, para a Tua glória e para Teu louvor, possamos ser pessoas melhores a cada dia. Pessoas de coração de terra boa, que produza, que frutifica, e que a Tua glória, o Teu louvor venha ser manifesto em nossas vidas, que o Teu nome possa ser honrado e glorificado através das nossas atitudes, com as nossas ações, o nosso falar, o nosso ver, o nosso ser, o nosso sentir, a nossa maneira de interagir com as pessoas, com a sociedade. Ó Deus, para a Tua glória, eu oro agora, em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Rádio Popular, agora são 18 horas e 40 minutos, 18h40. Desde já queremos agradecer ao evangelista Jean por mais uma vez ter aceitado o convite do programa Falando de Jesus e também com esse compromisso com a palavra de Deus, desde que quando nós combinamos, conversamos, tratamos e ele assim tem honrado. Quando nós conversamos com o Jean e ele tem a sua agenda, como nós sempre já falamos aqui, que as pessoas têm os seus compromissos com família, com trabalho e outros com a igreja, mas uma vez que esta faz o compromisso com Deus, Deus sempre dá aquele espaço, dá aquele tempo, ele tem que abrir mão, senão a semente, né, irmão? Senão a semente não vai crescer. Se às vezes nós pararmos e deixarmos que os compromissos terrenos estejam em primeiro lugar, pode ter certeza que alguma coisa vai atrasar. Enquanto você acha que você está ganhando, mas lá na frente com certeza você pode estar perdendo. Agora são 18 horas e 41 minutos, 18h41. Então quero mais uma vez agradecer o evangelista Jean, esse que outras vezes, desde o ano passado, né? O irmão Jean, eu tenho ainda 2 minutos para comentar. O irmão Jean, eu tenho até não jamais desmerecendo os outros evangelistas, mas o irmão Jean já tem passado uma certa tempestade aqui conosco no programa Falando de Jesus. Eu me lembro que o irmão Jean, exatamente no ano passado, teve graças a Deus, pela honra e glória de Jesus, um temporal no município da Serra, água subindo para tudo quanto é lado, água descendo para tudo quanto é lado, os rios subindo, os córregos subindo, a pista estando cheia, e o irmão Jean chegou aqui no estúdio da Rádio Popular para trazer a palavra. Lembro hoje que o irmão Jean só ligou: irmão, estou chegando, estou agarrado no trânsito, está difícil de enxergar, mas eu estou chegando. E Deus o conduziu até aqui, e ele fez a sua mensagem exatamente como Deus quis que ele fizesse. Ele não parou no meio do caminho. A semente que o Jean recebeu não foi a tempestade, não foi o aguaceiro, não foi o trânsito, não foi a visibilidade, não foi a chuva que parou ele. Porque Deus, exatamente a semente que Deus plantou no coração do irmão Jean, foi para botar ele, para vencer as adversidades, para ele não ser enfraquecido exatamente com os obstáculos que Deus às vezes coloca. É permissível que Deus coloque obstáculo na nossa vida para ver se nós estamos na caminhada certa. Às vezes, muitas vezes, nós deixamos de fazer algo para Deus
exatamente porque pareceu um obstáculo e nós não queremos superar. Eu quero que Deus possa abençoar a vida do irmão Jean mais ricamente. Eu lembro hoje como nessas paredes aqui atrás que estão sobre as nossas costas, a água descia, chovia, ventava e a palavra está sendo levada. Eu quero dizer ao irmão Jean, eu nunca falei isso para ele, eu acho que eu nunca falei. O irmão Jean me perguntou depois que acabou o programa: será que tem alguém ouvindo? Tá lembrado, irmão? E eu vou falar para o irmão que tinha pessoas ouvindo. 2 semanas depois falaram: pô, naquele temporal você estava fazendo um programa? Eu falei: tá, porque você ouviu? Eu ouvi. Deus, quando Ele quer, Ele coloca as pessoas para ouvir. Então é assim que eu quero terminar a nossa programação, agradecendo a Deus que nós estamos em qualquer lugar, mas nós temos esse compromisso de abrir o microfone para os mensageiros transmitir a palavra de Deus. Não temos placa, aqui não existe placa. O que vocês estão, você que assiste pela Web TV, você vai ver que aqui atrás vai ter sim uma placa chamada Programa Falando de Jesus. Exatamente para as pessoas dar testemunhos, pessoas falar o que Deus quer falar. 18h45, aqui nós vamos terminando a nossa participação, agradecendo a Deus por essa riquíssima semana. Vários mensageiros têm passado, trazido palavras de bênção e terminando exatamente com o irmão Jean, aqui nos prestigiando comemorando, um ano da palavra de Deus no ar. E aqui queremos pedir a bênção de Deus, exatamente que Ele continue dando força, saúde, para que possamos continuar cada dia exatamente trazendo convidados, pessoas para trazer a palavra de Deus. A todos vocês, uma ótima noite e até segunda-feira, se Deus permitir.